Boa tarde. Nós estamos aqui com o professor Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional da PUC, e nós gostaríamos de fazer essa entrevista na TV 247, comentando um fato de hoje, que é a prisão de Guilherme Boulos, líder do MTST, que é uma liderança política presa durante uma operação de despejo da Polícia Militar de São Paulo. Mas é uma situação que outras lideranças políticas, até mais importantes, mais conhecidas, também cometeram atos que podem ser chamados de afrontas à lei e nada aconteceu com elas. Como é que o senhor analisa isso? Olha, eu avalio assim, primeira coisa que é importante, eu acho que a sociedade compreender, a sociedade que deseja a democracia, não há que se falar mais hoje em dia, nenhum autor mais consistente fala em Estado democrático, a democracia como um fenômeno estatal. O que se pode falar é numa sociedade democrática, não há Estado democrático numa sociedade autoritária. E isso se observa não é à toa, é pela própria forma como a democracia universal foi construída. Ela não foi uma dádiva das revoluções gloriosa americana e francesa. A primeira Constituição francesa, ela estabelecia o voto apenas para quem tinha direito à renda ou à propriedade. A primeira Constituição americana foi produzida para conter avanços nos estados recém-independentes da federação em favor dos legislativos, avanços legislativos em favor dos devedores e dos pequenos proprietários. Constituição, como um documento que traz o que de mais civilizado há numa sociedade, nós temos só no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. A democracia universal, como nós conhecemos hoje, foi construída por movimentos sociais. Os pobres, que não tinham direito a voto, e os trabalhadores, tiveram esse voto conquistado pela luta sindical. Na Europa, através de conflitos tidos na época como produto de baderna, como produto de subversão, hoje em dia usaríamos a palavra talvez terrorismo para qualificar isso. O voto das mulheres votam hoje, porque se iniciou na Europa um movimento sufragista, em que no Reino Unido mais de 1000 mulheres foram presas, onde violência foi cometida, explodiram em entidades públicas, correio, manifestações públicas, etc., onde essas mulheres foram chamadas de baderneiras, de terroristas também. O movimento negro nos Estados Unidos conseguiu efetivar o direito a voto também à custa de movimentos sociais de conflitos e de, vamos dizer, atitudes que foram qualificadas pelo conservadorismo na época como formas de ameaça à segurança nacional. Ora, veja que a realidade é que se hoje nós temos mulheres votando, se hoje nós temos negros votando e trabalhadores votando, isso se deve aos movimentos sociais, não à lei, não ao judiciário, não ao executivo. E o legislativo só foi o que fez dar voz a essa reivindicação. Sem movimentos sociais, até hoje as mulheres não votariam. Portanto, nós não teríamos essa mulher livre e potente que nós temos hoje, por exemplo. Democracia é um sistema vivo. Vida é transformação. Meu corpo hoje tem algumas células, amanhã já tem outras. Vida é um devir, uma transformação constante. Os direitos democráticos, ou eles se ampliam ou eles regridem, o que mostra a história. Não existe a ilusão conservadora da cristalização e da presentificação, de eu fruir os direitos que exigem hoje de jeito parado. Não existe isso. Portanto, o movimento social é uma instituição da sociedade democrática. Sem movimento social não há democracia. Agora, o que se observa nas Américas é a produção de um estado de exceção no interior da democracia com a finalidade de controle da democracia, com a finalidade de controlar as violências advindas da injustiça social ocasionada pela grande desigualdade social produzida pelo neoliberalismo. Então nós temos alguns fenômenos que são correlatos. A repressão ao movimento social é um deles. Quer dizer, repressão que a gente vê, por exemplo, na prisão do Boulos, uma entre outras, que não é um rigor exibido, por exemplo, quando um governador como Geraldo Alckmin... Veja, a estratégia de querer criminalizar o opositor é antiga, vamos dizer, nas atitudes autoritárias, é histórica. A figura que Boulos me traz à cabeça é a figura de Mandela. Mandela teve durante 20 anos na lista de terroristas internacionais da Interpol posta pelo governo sul-africano e pelo governo norte-americano. E hoje é um herói do mundo. Mas o que há no Brasil, que o caso do Boulos, a injustiça cometida contra ele tem que denunciar, não é só o caso dele. É que nós temos a exceção produzida por uma hipernomia.
Sempre se pensou a exceção como uma anomia, uma ausência de Estado de Direito, uma ausência de norma. Mas o que a gente tem no mundo contemporâneo é um excesso de normas. Guantánamo tem regulação para tudo, até o tempo que o cara é torturado dentro d'água. O direito penal brasileiro acabou se produzindo como um direito hipernômico, uma quantidade muito grande de normas. Mais de 1.800 condutas podem ser punidas na vida social, que coloca a sociedade inteira como passível de ser, vamos dizer, punida pelo direito penal. Isso sobra para quem aplica a norma para o sistema de justiça, juízes, advogados, promotores, delegados, para o sistema de justiça sobra um grande poder de seletividade. Então, o exemplo está nessa situação do Boulos. Ele, como é do movimento de oposição, é enquadrado no tipo penal de desobediência, de desacato, incitação à violência, de excitação à violência, vamos dizer, de desobediência civil em relação ao Estado. Quando o governador de São Paulo desobedece uma ordem no Tribunal de Justiça, não há o mesmo enquadramento. Quando o presidente do Senado faz a mesma coisa em relação ao Senado, ao STF, não há o mesmo enquadramento. O poder não é tão corajoso contra quem está exercendo o poder. A justiça não funciona com o mesmo rigor. Há uma seletividade de quem aplica a norma. E qual que é o... A polícia também na rua tira foto com alguns segmentos sociais que fazem manifestação e joga bomba em outros segmentos sociais. Ou seja, o sistema de justiça como um todo, ele funciona por uma legislação penal hipernômica e é seletivo em quem ele pune e quem não. Falando desse modelo que a gente chama de modelo de Estado neoliberal, o senhor tem escrito que o Estado neoliberal, ao contrário do que a maioria das pessoas acredita, é um Estado essencialmente autoritário, que impõe regras de comportamento, é seletivo em sua ação. Como é que é isso? Olha, eu não sou um marxista, tenho que falar claramente isso. Sou um crente em valores liberais. Um liberalismo social talvez tenha havido no pós-guerra. Portanto, eu acho injusta a palavra neoliberal. Porque eu acredito que de liberal esse Estado tem muito pouco. Ele prega efetivamente uma ampliação da chamada liberdade de mercado, de uma forma em alguns momentos anárquica, como fez, por exemplo, quando propôs o fim das public utilities nos Estados Unidos através da desregulamentação das atividades de interesse social. Mas essa não é a única questão dele. Ele cria efetivamente ele gera um processo nunca visto desde 1929 vamos dizer, de acumulação de riqueza e de distinção social. E o que a criminologia ensina? A criminologia nos ensina muito pouco a respeito do homem violento. A gente conhece muito pouco a respeito da violência humana. Mas uma coisa é certa, no plano social, a criminologia demonstra que onde há desigualdade social, há violência. Você pode ter uma sociedade pobre, mas se ela não for desigual, os índices de violência são baixos. É o que ocorre, por exemplo, com Cuba e vários outros exemplos. A violência ocorre normalmente nas sociedades onde há grave desigualdade social. O neoliberalismo criou é um fenômeno que ele cria, inegável, ele cria grande desigualdade social. E a proposta que ele inicialmente oferece, através do governo Nixon, e efetivada pelo governo Bush no início dos 80, é o encarceramento em massa da população pobre. Nos Estados Unidos... Só para o público entender um pouco. A sua visão é de que esse encarceramento em massa que nós vivemos hoje no Brasil há alguns anos é uma ideia que vem dos Estados Unidos, uma coisa que começou nos Estados Unidos, começou nos anos Nixon. Ele começou num movimento assim. Complexo, acho que ele filosoficamente começa muito nos Tories da Inglaterra. Eu acho que é complexo, por isso que eu acho que, vamos dizer assim, em termos de filosofia política, você tem muito mais nesse neoliberalismo de Michael Oakeshott ou de Burke do que de qualquer pensador liberal, a meu ver, não quero debater isso agora. Mas eu acho que assim, é complexo. Agora, em termos eu acho que o modelo do neoliberalismo nas Américas é diferente do europeu. Tá. Porque a história, a gente tem tendência a universalizar as coisas e perdeu a especificidade delas. Aqui nas Américas foi diferente. Aqui nas Américas foi mais violento. Explica isso um pouco. Porque houve medidas... O neoliberalismo construiu uma forma democrática, em especial depois da queda do muro, em que há a produção de medidas de exceção no interior da democracia. Houve a universalização do discurso democrático, então você não consegue mais estabelecer ditaduras. O primeiro laboratório neoliberal foi no Chile, que era uma ditadura, um Estado autoritário convivendo com o livre mercado. Mas não há mais instalação de ditaduras. Então há a produção
de medidas autoritárias no interior da democracia. Isso é universal. Na Europa há leis antiterrorismo, etc. Tal. Só que nas Américas tem algo que agrega isso. Como a grande diferença social, e o neoliberalismo radicaliza essa diferença social, há a criação de um estado de exceção permanente, gerenciado pelo sistema de justiça, polícia, juiz, promotor, advogado, para, vamos dizer, fazer o controle social da pobreza, que utiliza de duas técnicas, o encarceramento e mais o genocídio. E isso é um fenômeno americano. Nos Estados Unidos, na década de 80, demorou 200 anos para eles terem 500 mil aprisionados. De uma década isso dobra. O governo Clinton, para não pegar a pecha de ser um governo que não quer aprisionar, fraco em relação à questão da segurança, ele radicaliza o aprisionamento em massa através de mudanças na legislação de execução de pena. E isso pula de 1 milhão para 2 nos Estados Unidos. O Brasil ingressa nessa de uma forma muito mais acentuada. Como é que a gente ingressou nessa? A gente ingressa assim, marcadamente a partir dos anos 90, exatamente do começo do governo Collor, onde começa o discurso, a presença do discurso neoliberal por aqui. Para mim não é uma coincidência, de onde você marca o início do crescimento do encarceramento. No começo dos anos 90 temos o caso do Carandiru. O crime organizado já vinha desde a década de 70, mas se exponencia a partir desse tempo, e de 90 para cá nós quadruplicamos nossa população carcerária, segundo os dados oficiais. E mais do que isso, o Brasil hoje é o país que mais cresce a população carcerária no mundo. Os outros países, talvez verificando, não por uma questão humanística, mas a ineficácia desse tipo de política, têm reduzido o número de aprisionados. O Brasil está aumentando 7% ao ano. Estados Unidos reduz, China reduz, União Soviética reduz. Dos 4 maiores, só nós que estamos aumentando. Estamos em alta. E estão aumentando em 7% ao ano, é uma taxa altíssima. Isso redunda aqui no Brasil a produção de um Estado autoritário no campo do encarceramento em massa, a meu ver, atípico. 2 fenômenos o neoliberalismo produziu no Brasil, não quero aqui me alongar, que eu acho que são atípicos. Primeiro, a intensidade da presença do mercado financeiro vamos dizer, no dinheiro público, no orçamento público. Não há outro país no mundo em que o Estado compareça com quase 50% do seu orçamento para pagar serviços da dívida. Apesar de não ser das dívidas mais elevadas do mundo. Segundo, que eu acho que é exatamente o elemento da violência de Estado. É talvez o Estado... Essa é a grande violência do Estado. Que é o Estado, tirar o dinheiro, é o Estado o dinheiro. Que mais cresce o encarceramento no mundo e o Estado que a polícia mais mata e morre no mundo. Isso não é à toa. É uma política de Estado feita para compensar a desigualdade social. Isso pode ser visto nos números e no perfil da população presa. Ao contrário do que imagina a população, nós não temos o prisioneiro violento aprisionado. Quem é que o Estado prende? Porque isso é um dado importante de explicar, que as pessoas... É isso mesmo, as pessoas acham que... porque é um mistério. A população carcerária cresce sem parar, e a segurança não melhora. A violência da vida não diminui. Por quê? Então, eu acho que isso a gente tem que entender. Se você pegar os dados do Hipofem, a maior parte dos aprisionados são cometedores de crimes contra o patrimônio, furtos, roubos, etc. E microtraficantes. Microtraficantes. Traficaram menos de 100 gramas de tóxico. Ou seja, é uma população, em geral, não violenta, que não cometeu crimes de grande violência e de baixa, vamos dizer, contrariedade à ordem social. Foi fácil de prender e fácil de condenar. Não, então. Né? É errado falar que o Brasil prende mal. Ele não só prende mal, ele primeiro legisla mal, porque ele cria um direito penal hipernômico, com muitas normas, muitas sanções, muitas punições, o que obviamente inviabiliza você prender a sociedade como um todo, então sobe para quem executa a norma o poder imperial absolutista de escolher quem ele vai punir, quem ele criminaliza e quem não. Então, primeiro, legisla mal. Segundo, denuncia mal, porque são denunciados esse tipo de crime, de furto, de roubo. Os homicídios, mais de 90% aqui em São Paulo, são inconclusos. Homicídio que é o atentado à vida. Agora você pode falar, então há uma incoerência em dizer que há punitivismo se a maioria dos homicídios não são apurados. Não. Nessa lógica que eu estou pondo da desigualdade, não. Porque a vítima no homicídio é o pobre. O agente do furto, do roubo e do microtráfico é o pobre.
Então são os que você vai punir. Então você pune o pobre em favor de crimes cometidos contra as elites. As elites no Brasil não sofrem muitos homicídios desse tipo de crime violento. Sofrem mais furto. A sociedade enxerga que o menino de classe média é posto em risco quando há tráfico, porque ele consome drogas, ele é a grande vítima, vamos dizer, do tráfico de drogas. Ou seja, quando a vítima são as elites incluídas, você tem um sistema que prende, que funciona minimamente. Quando a vítima é a pobreza, o sistema não funciona. Só que a pobreza sofre com crimes violentos, então não é verdade. O criminoso violento está solto matando o pobre nas nossas periferias. Faz parte do processo de genocídio. O genocídio não são apenas, o que já é um número imenso, os 3.500 mortos pela polícia na periferia. Que é imenso, que é imenso. O genocídio são 50 mil pessoas mortas por ano de violência nas periferias das grandes cidades. Violência essa que passa incólume pela ação estatal. Não há uma política pública no plano judicial e do sistema de justiça de combate real à violência. Se usa o discurso do combate à violência para poder prender a população pobre e realizar controle social. Só que esse método é ineficaz, o mundo inteiro está vendo. E no Brasil também a ineficácia é atípica. Porque talvez em nenhum outro lugar do mundo, bem, na realidade teve lugares do mundo, México, etc., mas é um dos lugares do mundo onde esse encarceramento em massa gera o crime organizado. O crime organizado não nasce na rua. O crime organizado historicamente nasce pelos prisioneiros quererem se unir para lutar contra as condições inumanas no caso do cárcere. brasileiro, né? No caso brasileiro. E aí faz surgir o crime, são criminosos. Então o crime se organiza. E gera uma situação, vamos dizer, de um ciclo negativo tremendo, porque o sujeito pobre da periferia é preso por ter cometido um crime de baixa intensidade, de furto, e para sobreviver dentro da cadeia tem que se transformar num soldado do crime organizado, se transformar num homicida, num violento, num traficante de drogas mais pesado, que vai matar, que vai cometer crimes violentos. Então, nós temos um ciclo cujo resultado é a morte de gente nas periferias, sejam fardados, é a polícia que mais morre no mundo, sejam não fardados, é a população pobre que mais morre no mundo, morta pela polícia. Né? Então, o genocídio no Brasil ele é um elemento ativo de controle da população pobre e negra das periferias e de tentar administrar as desigualdades sociais de um sistema que gera quase 50% do orçamento público sendo gasto com pagamento de juro para banco. Que é um orçamento que não pode, que destina a maior parte das suas... Sim, cujo beneficiário desse mundo financeiro é exatamente esses segmentos de elite, que aplicam dinheiro em banco, tem uma remuneração de poupança premium que não existe outra no mundo, e etc. E tal. Eu queria entender uma coisa, né? Lembrando um pouco da história do Brasil, o movimento pelos direitos humanos nos anos 70 e anos 80, quando a ditadura, enfim, militar é derrotada, ele foi um movimento muito importante. Parecia que o Brasil tinha adquirido uma certa cultura de direitos iguais, que todos são iguais perante a lei e perante o seu exercício. Hoje em dia, direitos humanos é uma palavra que não se usa, e quando se usa, em muitos lugares, é apenas em tom de deboche, como o humanismo, uma coisa fora de moda. Como é que a gente podia explicar essa derrota, essa mudança de valores? Porque eu lembro que quando começou a ditadura, falar mal de direitos humanos era complicado. Eu encontrei é um assunto muito complexo. A minha resposta provisória, por enquanto, na minha vida, eu encontrei em Hannah Arendt. Quando ela produz, tem algumas obras que ela fala disso, mas fundamentalmente no Origens do Totalitarismo, em que ela vai buscar investigar como é que o nazismo surge na Alemanha. Porque o problema não foi só um surgimento de meia dúzia de políticos, a sociedade alemã produziu aquilo. Então, tentar entender o porquê que a sociedade produziu aquilo. Eu acho que nós temos algumas semelhanças. Ela cunha um conceito que me parece muito interessante, que é o conceito de ralé. Ralé, para Hannah Arendt, não é um substrato social, gente muito pobre. Ralé, para ela, é parecido com povo, mas não é. Tem rico, tem classe média, tem pobre. É que povo, numa sociedade democrática, não é uma mera presença de pessoas num território. Povo é esse conjunto de pessoas que vivem naquele território, numa sociedade democrática, que tem uma mesma visão de sociedade. Acham que a sociedade é um território em disputa, conflitivo, fragilizado até por esses conflitos, e que precisa ter esses conflitos de interesse resolvidos pela política, ou seja, pela democracia, e pelo direito, pelas normas. Isso é que é povo no sentido democrático. A ralé não. Por conta de situações específicas de crise, seja o que for, ela vai se criando
como um conjunto populacional que acredita em outros valores, que acredita num dever ser para a sociedade, que a sociedade deve ser purificada, deve ser unificada e deve ter ordem. Ela acredita na ordem. E tem, como tinham os Tories, os conservadores ingleses, um ceticismo em relação à política. E hoje em dia, mais que um ceticismo, um nojo, uma rejeição da política como atividade. Sem saber, obviamente, está fazendo política também, mas vamos dizer assim, está rejeitando esse ambiente. Então ela busca uma purificação da sociedade através da ordem. O que a gente observa na América Latina é que inicialmente, tradicional, na época dos estados de exceção, que hoje já não existem mais, governos de exceção, se procurou os militares como uma instância, vamos dizer, carismática, um estamento, ao contrário da Alemanha, que tinha um líder carismático, nós tivemos um estamento carismático, que eram os militares, purificados da política, longe desses negociados, negociados que podiam trazer uma purificação para a sociedade e trazer a ordem. Hoje se procura a figura do juiz, do promotor, do delegado, ou seja, daquele ente da administração pública que, em tese, que entrou para o concurso, está purificado do ambiente da política, e se busca dele não a justiça, não a Constituição, não os direitos, se busca a ordem e o combate ao crime. Isso foi sendo criado, essa ralé no Brasil, por todo um fenômeno social onde a mídia teve uma participação muito ativa. Tem um crime violento na Lagoa, no Rio de Janeiro, se dá uma imensa repercussão a isso, que é até adequado, e cobra como consequência o aprisionamento geral, acrítico. Isso gerou no Brasil uma cultura do encarceramento que atingiu a própria esquerda, nós temos que falar, que atingiu os movimentos de minoria. Cada movimento no Brasil tem um tipo penal que quer chamar de seu. Explica um pouco isso, que isso é bom. O movimento homossexual, de GLBT, pleiteou no Supremo, através de uma ação, a criação de um tipo penal no Supremo. É o máximo de ativismo possível, a criação de uma lei penal pelo Judiciário. Quando todo foi? o movimento Faz uns anos atrás, está tramitando ainda. E queriam o quê? Eles queriam o quê? Uma pena específica contra a homofobia. Tá. Que a homofobia como atitude fosse criminalizada pelo Supremo, em vez de passar pelo debate do Parlamento. Tá. O que é um absurdo, você pleitear o Judiciário que cria uma norma penal. Né? Todo movimento, a gente acha um absurdo essa, vamos dizer, falta de cidadania no trânsito. Nós propomos prender quem é pego, vamos dizer, dirigindo bêbado um carro. Não é quem machucou, o cara que tem a potencialidade, a ideia do crime potencial. Quem machucou cometeu um crime, né? Claro. Em vez da gente usar penas alternativas mais intensamente, tomar a carteira dele, dar uma grande multa, a gente quer prender, quer dizer, tudo, mesmo quando os movimentos têm um espírito democrático e têm bons desejos, vamos dizer assim, a solução que ele procura apresentar é direito penal. Então, essa ralé foi sendo criada por um movimento, uma mistura de mídia com cultura, um aculturamento da prisão, como se prisão fosse solução para todos os problemas públicos. Então, o nosso problema é mais cultural, não está numa pessoa, a pessoa do delegado, a pessoa do juiz. Delegado, juiz e promotor são agentes da sociedade. Se eles hoje cometem os equívocos que cometem, é porque a sociedade quer. O problema está na sociedade. Nós estamos perdendo o caráter de uma sociedade democrática. Nós estamos virando uma sociedade autoritária, e não obstante o nosso direito constitucional seja altamente democrático. Quer dizer, nós somos os responsáveis. Nós estamos construindo. Mas quando você fala nós, assim... É todo mundo mesmo, é direita, esquerda, mas, é a sociedade como um todo. Quem poderia ter iniciativa para mudar um pouco isso? Nós aqui, debatendo e demonstrando claramente. Direito penal não substitui política pública. Punir não resolve nenhum problema. Não, punir em si não resolve problemas. É óbvio que eu acho que tem que ter punição. Porque o homem violento, nós não temos solução para ele. Não porque seja uma grande solução punir. Não, é porque nós não temos solução para o homem violento. Nós não temos outro jeito do que fazer. Né? Mas nós precisamos entender encarceramento como política pública. Ou seja, nós temos limitação de recursos. O nosso orçamento é limitado. Quando se vai falar em saúde no Brasil, se fala em limitação de recursos. Quando se fala em educação, se fala em limitação de recursos. Quando se fala em encarceramento, não se fala em... Eu queria colocar uma questão. Então nós precisamos ser seletivos. Que tipo de seletividade? De acordo com valores humanos. Professor, crime violento, ele é humanamente pior do que o crime contra o patrimônio. Então a polícia tem que focar, o sistema de justiça, em punir o crime violento.
Porque é o crime que está envolvido a vida. O sistema penal e o legislador, que é o principal responsável, meu ver, tem que punir com mais rigor e propor encarceramento para o homem violento. Não tem que usar mais de penas alternativas, de direito administrativo mais do que direito penal. Ou seja, outro tipo, punir não é só aprisionar. Existem outros tipos de punição que acabam sendo mais eficazes às vezes. Uma tornozeleira custa muito mais barato para o Estado do que um homem aprisionado. Um homem aprisionado custa no mínimo R$ 2.500 por mês. Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Num país em que o salário mínimo é R$ 949 reais, e o prisioneiro custa 2.500, não tem uma coisa muito estranha Claro. aí? Tem uma, vamos dizer assim, nós estamos investindo mais em prender do que em dar conforto, em dar condições de vida. Paulo, nós temos isso? esse elemento atávico da nossa cultura. Eu sou brasileiro, eu sinto isso, de acreditar em milagres. Né? A exceção é um milagre para Schmitt. Né? Ela é comparável ao milagre. Você tem a natureza que Schmitt, o grande pensador do jurista nazismo. do nazismo. O que é exceção para ele? Ele teologicamente trata como milagre, quer dizer, algo que é fora do normal, fora do padrão. Nós acreditamos muito nos milagres. Né? A gente acredita que uma lei vai miraculosamente mudar a nossa realidade, que pobreza se acaba por decreto. Né? Isso em todo o universo. E hoje nós temos uma sociedade que pensa a questão do aprisionamento como forma de solução, de reivindicação, de mudança cultural. A gente acha que prendendo vai mudar a cultura, a esquerda tem muito disso. Ou a gente pensa que prendendo vai diminuir violência e aumentar a segurança, a direita pensa muito disso. Os ambos estão errados. Você nem vai mudar a cultura aprisionando, você não vai transformar a sociedade menos homofóbica por levar gente que manifesta alguma palavra homofóbica para a cadeia, nem você vai mudar a violência da sociedade aprisionando dessa forma, porque você vai gerar mais violência, como demonstra. Né? Então nós temos uma cultura equivocada e a gente precisa, como sociedade, refletir isso. Eu acho que o principal responsável pelo encarceramento em massa, pelo genocídio dos jovens negros nas periferias é a sociedade, em especial a sociedade incluída. E nessa sociedade incluída eu não ponho só os chamados burgueses, os homens de direita, todos, nós intelectuais, a academia, nós advogados, nós juízes, nós promotores, nós delegados, nós jornalistas, todos nós, em alguma medida, contribuímos para que o encarceramento e que a justiça penal seja vista como panegírico, como um milagre que vai resolver. Não à toa, a exceção, a ideia de exceção, que é o que gerou o nazismo e o fascismo, vem da teologia, vem da tradição teológica, da ideia de milagre, algo que foge ao mundo natural, que foge à norma, que foge à regra, né? Que é feito como uma forma de resolver um problema excepcional. Né? Isso. Tem uma questão aí. Opa, peraí, vamos ver aqui. Existe uma coerência nesse sistema? Quem é que ganha com esse sistema? Porque é um sistema que a gente vê que as pessoas vivem assustadas, vivem preocupadas, no entretanto... Coerência há. Eu acho que quem aponta incoerência, por exemplo, o dado que eu te dei, há uma incoerência entre o fato de você falar que há encarceramento em massa e você não ter os homicídios apurados. Não há uma coerência. A coerência se vê que quando você pune o pobre. Quando a vítima é o pobre, não se pune. Então há uma coerência. Agora, o que há é que eu acho que o mundo, inclusive os conservadores, estão se apercebendo que é ineficaz como política de tentativa de contenção da violência. Né? Quer dizer, não se consegue conter a violência. Quer dizer, há uma lógica. Os conservadores não querem fazer isso porque são inumanos. Eles querem fazer isso porque eles acham que esse é um método de você conter a violência e manter sob controle sem alterar os mecanismos de distinção social, sem alterar os mecanismos de desigualdade. Não há moda. Eles vão acabar enxergando que com esses patamares de desigualdade nós não vamos solucionar a violência. Não tem outro jeito. Do ponto de vista técnico-científico, a única coisa que eu acho que a gente pode falar, com todos os estudos que a gente tem, desde psicanálise, filosofia, criminologia, é que a violência ocorre no plano social quando há desigualdade. Esse é o único truísmo. Quer dizer, a única forma de, vamos dizer assim, aquela velha discussão antiga de como você combate o crime é prendendo mais, ou é investindo no indivíduo, investindo na social, investindo em oportunidades sociais, ela é retomada mais uma vez. Eu acho que a solução é só no plano social. Eu não acho nem que a educação resolve, como as pessoas falam. Eu não acho que a educação cria um homem melhor. A história humana não demonstra isso. Né?
A educação ela é útil quando ela é consequência de uma menor desigualdade social. Né? Veja que eu não falo em ficar dando Bolsa Auxílio, Bolsa Família. Isso pode equacionar um pouco daquela violência vinda da miséria. A violência é mais complexa, me parece. Ela vem da desigualdade, ela vem do pobre que olha a novela e vê aquele estilo de vida. Quer dizer, a gente tem que encarar que esse problema complexo é isso que nós temos que enfrentar. Países de extrema desigualdade social são países violentos. E o encarceramento e o genocídio só gera sofrimento e morte. Ele não gera solução. Ele amplia o problema. E se a gente fosse pensar... Isso são, a meu ver, Claro. eu posso ter uma ousadia Claro. nisso que eu estou falando. Isso, para mim, é a racionalidade do que se observa nos dados. Não é propriamente apenas uma postura ideológica. Eu tenho um elemento ideológico aí. Eu acredito, sou contra o encarceramento e contra a violência, porque defendo uma visão humanística. Mas o conservador também pode defender uma visão humanística, não é essa a questão. A principal questão que eu tenho a debater é a eficiência. Não há eficiência no controle da violência por esse tipo de método. Né? A realidade é que em algum momento nós vamos ter que encarar a questão da desigualdade como uma questão meta-ideológica superpartidária. Todos nós temos que corrigir. Se você lê Michael Oakeshott, se você lê Edmund Burke, o conservador ele é contra uma postura de mudança, mas não absolutamente de forma radical. Quando necessário, reformar alguma instituição que existe para poder, inclusive, manter a fruição, é o que eles falam, você tem que fazer. Eu acho que nós temos que construir esse consenso. Tem um texto de um jurista que chama de Working, que me falaram outro dia, o Jorge Abud, que é um jovem jurista, me apontou, muito interessante, que aponta para nós uma coisa importante. A gente fala muito de democracia em termos de debate público, que é isso que nós estamos fazendo, como divergência. Mas o debate ele tem que gerar consenso, senão não constrói a democracia. Nós temos que construir algum consenso. Não conheço um pensador conservador que defenda a tortura, que defenda tratamento degradante que nem existe nas nossas cadeias. Não defendo um conservador que defenda morticínio da população pobre e negra. Nenhum pensador defende isso, ao contrário. Eu creio que qualquer pensador conservador minimamente honesto vai achar que isso é caso de reforma. Nós precisamos reformar esse sistema. Então, esse consenso, pelo menos, nós temos que atingir, conseguir na sociedade brasileira. Nós não vamos mudar o Estado liberal, não. Neoliberal, não. Nós não vamos acabar com grandes parcelas de questões sociais, não. Mas diminuir a desigualdade como forma de conter a violência, descriminalizar e procurar desencarcerar, são consensos que nós podemos obter. Como é que a gente pensa isso que está ocorrendo agora no Brasil, esses massacres contínuos, esse morticínio que já passou de 100 mortes nos últimos dias, com o fato de que a gente vive sob um regime que muitos definem como um golpe de Estado, que o ministro Joaquim Barbosa chama de encenação feita no Congresso, e outras formas que tem aí. Como é que isso acentua essa situação? Isso estimula um ambiente de descontrole? A gente vive uma situação em que tudo parece em suspenso, em que ganha quem fala mais alto, ganha quem grita mais. Isso favorece isso que está acontecendo? Eu tenho uma leitura disso. Tá. Aliás, é por aí que eu cheguei, porque eu não sou um criminalista, não trabalho em presídios, meus estudos são meramente teóricos no plano de teoria de Estado. Né? Eu acho que os impeachments na América Latina, e eu observei isso antes do impeachment brasileiro, meu livro, a minha tese de pós-doutorado, meu trabalho de pós-doutorado anterior ao impeachment de Dilma, aliás, anterior ao próprio segundo mandato dela, eu observei que esses 10 impeachments que ocorreram nos últimos 20 anos, em especial Honduras e Paraguai recentemente, mostravam que a produção de medidas, junto a isso, com as persecuções a opositores na Venezuela, governo de esquerda perseguindo gente de direita. Que você acha também complicadas. Não, são ruins. Autoritarismo, eu estou com a conclusão... Tá, vamos é bom ficar claro isso. Eu estou com a conclusão que o autoritarismo não é um fenômeno de direita. Eu tinha isso na minha juventude, a vida inteira. Autoritarismo é um fenômeno que tem duas dimensões. Personalidades autoritárias, elementos de personalidade que todos nós temos, na nossa subjetividade. E no campo da política, autoritarismo é um fenômeno de direita e de esquerda. Ele não se confunde nem com conservadorismo. Eu encontrei leituras conservadoras não autoritárias. Eu tenho que ser verdadeiro com isso, senão... Tem que ser sincero com o que você acha. Não, e com a minha atividade intelectual. Então, eu acho que o autoritarismo não se confunde nem com conservadorismo. É que aqui no Brasil, agentes conservadores são autoritários, mas agentes de esquerda na Venezuela usam de lawfare, vamos para usar o nome que agora o Lula usa na sua defesa, usam de processos para perseguir opositores.
Aqui no Brasil isso ocorre também, ocorre em outros países da América Latina. Os impeachments, para mim, tudo é mais ou menos também o mesmo fenômeno. Eu chamo de medidas de exceção. Estruturalmente, pelo menos, são o mesmo fenômeno. Tá. Você pratica atos autoritários com uma forma de fraude. O direito chama de fraude. O que é fraude no direito? É ilegalidade praticada com aparência de legalidade. Tá. Então, você aparentemente cumpre os valores democráticos e constitucionais, porque você age por autoridades democráticas, mas a tua legitimação não é no conteúdo do ato, é na figura da autoridade. É porque foi praticada pelo juiz, pelo parlamentar, e não pelo conteúdo. Porque você vai ver o conteúdo, ele não se sustenta face às constituições desses países. Ou seja, é um tipo de ato autoritário feito para você poder estabelecer uma moderação face à democracia. E para mim, o que é interessante, na América Latina, quem realiza isso é o sistema de justiça. É o judiciário e os demais partícipes do sistema de justiça. Este mesmo sistema de justiça que administra a exceção na atividade política é o mesmo sistema que administra a exceção no controle da pobreza. É o mesmo sistema que administra o encarceramento em massa. E eu não estou falando aqui da figura do juiz, do promotor, do advogado. Não são. Sistema de justiça é algo muito mais complexo. Inclui polícia? Não, inclui legislador, que eu acho que é o Tá. principal, talvez, Tá. responsável no sentido institucional. Inclui imprensa, inclui a ralé, que é essa sociedade formada a partir da ideia de ordem. É um sistema social que eu estou falando. É errado falar que o judiciário é responsável. Isso é um conjunto de servidores públicos, é um equívoco isso. É atribuir, é fazer muitas vezes o que eles fazem com os outros, atribuir uma responsabilidade maior do que as circunstâncias que eles estão. É um sistema mesmo, em que todos nós, de alguma forma, estamos incluídos, inclusive. Né? Eu brinco com meus colegas advogados, assim, a gente se acha às vezes críticos e parte da solução do problema, nós somos parte do problema. Né? Quer dizer, então assim, eu acho que existe esse sistema de justiça, que eu chamo de sistema de justiça, por isso que eu não uso o nome judiciário, que é o que realiza o controle, a moderação da democracia, evitando a sua continuidade quando ela, de alguma forma, aparentemente ameaça o estado de coisas, né? Ameaça essa estrutura. A Dilma começa a ser muito criticada quando resolve, de jeito até talvez equivocado, alterar a política de juros. Né? É quando dá, né? Isso. E por outro lado, creio eu, né, são inferências minhas, é esse mesmo sistema de justiça que administra esse morticínio. Mas eu acho que nós não vamos chegar a um consenso na sociedade, Paulo, ficando querendo mudar, vamos fazer tudo que um homem de esquerda democrática, um liberal de esquerda quer, que daí a gente vai resolver os problemas do mundo. Não é assim. Eu acho que temos que criar consenso, inclusive com os conservadores. Temos que criar consenso. Um dos consensos possíveis é o seguinte: esse método de hipernomia, de direito penal muito anárquico e amplo, assistemático, e de encarceramento em massa, isso só gera violência e problema. Nós temos que resolver esse problema. Isso é passível de resolver, ou pelo menos de minimizar, talvez não resolver. Eu acho que assim, você pode minimizar. Resolver, para mim, só com o fim da desigualdade. Mas você pode minimizar. Tá. Minimizar como? Diminuindo o nosso direito penal, só traduzindo o direito penal como política pública. Ou seja, vamos priorizar no encarceramento aqueles crimes violentos. Aquilo que interessa do ponto de vista público. Do que interessa do ponto de vista humano. Tá. Se há algo que liberal, esquerda democrática e conservadores, todos não autoritários, concordam no valor humanístico. Então, vamos adotar um valor humanístico. Violência física é pior do que dano ao patrimônio. Então, vamos priorizar. Né? Ou então, a questão das drogas. A gente já viu que é ineficaz. Não adianta reprimir as drogas para querer controlar o corpo da pessoa. Eu não vou falar em torno do direito de liberdade, vou falar em torno do direito de propriedade, né? Que é algo que os conservadores prezam muito. A primeira propriedade que eu tenho na vida é do meu corpo. Não tem sentido eu falar que eu sou proprietário de coisas se não me reconhece a propriedade do meu corpo. Isso significa dizer, eu tenho que fazer com ele o que eu quero. Eu acho que com este tipo de argumento nós podemos chegar a um consenso com os conservadores que não tem sentido o Estado querer interferir na propriedade dos corpos. Quer dizer, o Estado pode querer controlar o que eu consumo. E se ele não pode querer controlar o que eu consumo, não tem sentido querer, vamos dizer assim, sancionar ou punir criminalmente o comércio dessas substâncias. Podemos regular, mas não sancionar, pôr na cadeia. Isso gera mais problema, porque aí em vez de ter só como vítima desse tipo de uso da questão das drogas o usuário, a gente passa a ter a sociedade como um todo, que passa a sofrer com a violência do crime organizado. A melhor forma inicial de combater o crime organizado é tirar a atividade dele. Vamos legalizar essa atividade. Vamos ter essa coragem.
né? Reprimir, matar desde o Esquadrão da Morte a gente tenta e nunca funcionou. Vamos tentar outro modo. Né? Quer dizer, então, se não der certo, revisamos. Claro. Né? Mas eu acho que é possível tentar construir um... Que sentido tem eu defender liberdade e mercado como uma defesa do direito de propriedade, se nem direito de propriedade eu reconheço ao corpo? Uma questão. Em 1986, se não me engano, a gente descobriu que havia, na Operação Irã-Contras, não sei se você lembra, pessoas da nossa idade lembram dela, a gente viu que a CIA, os órgãos de inteligência americanos, o exército americano, estavam usando o combate às drogas como uma forma de manipular movimentos de esquerda, inclusive tentar criar operações encobertas contra os sandinistas na Nicarágua, contra o Noriega no Panamá, contra movimentos revolucionários na América Central. Ou seja, você usar as drogas, você usar o combate à droga como pretexto para você entrar nesses países e para você, inclusive, fazer operações financiadas, dizendo que você está financiando operações contra as drogas, quando na verdade você está financiando o combate às organizações políticas. Você acha que isso aí existe até hoje? Isso aí tem alguma a ver com essa história que a gente falou? Como é que você vê isso aí? Eu acho que as estruturas de poder, sejam de direita ou de esquerda, tiveram relações com o mundo das drogas. Por um lado, eu acho que é certo hoje em dia, por exemplo, que a CIA teve muita relação com grandes traficantes, mas também aparentemente movimentos de guerrilha e de sublevação na América Latina também tiveram. Né? Quer dizer, nós passamos um período em que fazer política, isso no século XX marcadamente, foi entendido como um ato de guerra, seja da esquerda ou da direita. Nós precisamos superar isso. A sociedade não está aguentando mais. Não dá para fazer política como se estivesse fazendo guerra. Nós temos que pensar que ou nós conseguimos construir mecanismos de divergência e consenso, de diálogo, de equilíbrio, ou o mundo está indo realmente para a barbárie, é o que nós estamos vendo. Agora, isso se dá por uma postura que, creio eu, tanto a esquerda autoritária, que é, no meu ver, lema ao marxismo, quanto a direita conservadora autoritária, tende a achar que política é guerra. Schmitt cria a exceção exatamente trazendo o regime quando atua com relação à direita, caricaturando essa direita, entendendo o ser humano de direita como inimigo e não, eventualmente, certos valores como valores adversários. Quer dizer, ou seja, nós precisamos humanizar a atividade política. E se a gente não conseguir essa humanização da atividade política, há um risco, pode ser que não, mas do mundo caminhar para a barbárie. E acho que tudo isso que você está falando é resíduos desse tempo. São resíduos de um tempo de guerra na política. Nós precisamos tentar superar isso, que existe até hoje. Só que essa guerra hoje é fria. Nós vivemos num ambiente de guerra fria na política. Tem pesquisas dos Estados Unidos que mostram que, pela primeira vez na história americana, a disputa ideológica gera mais ódio e violência do que a disputa racial e étnica. Disputa partidária, estou falando. Aqui no Brasil, esse fla-flu da política brasileira, o que tem gerado de atraso, de rupturas democráticas. E como é que a gente sai desse fla-flu no Brasil? Eu acho. Eleição direta, como é que você acha? Eu acredito em mudanças de consciência mesmo, acho que através das ideias. Eu acho que através de observar a sociedade que curtiu esse fla-flu, que gosta nas redes sociais de agressividade, está começando a se encher disso. Está vendo que isso cria problemas, que isso não é um bom modo de viver, que isso prejudica a vida de todo mundo. Eu acho que a gente insistir em certas posturas, eu diria, mais universalistas, mais humanistas, mais críticas, mais honestas, mostrar que, por exemplo, é interessante, a gente sempre teve no debate público brasileiro a interrupção, a interdição do debate pelo excesso de gentileza. Você vai no mundo acadêmico, no mundo jurídico, Sua Excelência, meu amigo. Então, para não ofender o outro, talvez para não denunciar as nossas próprias ignorâncias ou inseguranças, a tradição brasileira de debate é sempre muito gentil nas elites. Ultimamente não, foi substituída pelo boxe. Quer dizer, há uma agressividade imensa, mas que também interdita o debate. Porque não há debate se não construir consenso. É mentira que apenas através da guerra pública de oposição de posições você consegue construir democracia. O debate democrático não pode produzir só divergência, ele tem que produzir consenso. Então, sendo eu um cara de esquerda, democrático, conservador, vamos combinar que torturar não é bom? Vamos combinar que matar sem ter razão para isso é ruim? Ou seja, você vai construindo consensos.
Vamos combinar que esse tipo de cela medieval não é para ser humano? Se a gente não quer nem para cachorro, você não quer para o teu pet, você vai querer para um ser humano? Então, dá para ir construindo se a gente tiver racionalidade, se a gente tiver respeito pela posição do outro, se procurar conhecer o que o outro pensa. Uma coisa que a esquerda tem que fazer é conhecer Burke, Oakeshott, Scruton. Tem que conhecer esses pensadores. Tem que ver o que eles pensam. Desarmado. Até para poder criticar com mais consistência. Ou seja, nós precisamos construir o mundo do século XXI, largar a mão desse mundo autoritário do século XX. Professor, tivemos aqui uma conversa muito boa, já completamos o nosso prazo aqui, acho que queria agradecer muito aí a sua entrevista, acho que vai estimular muitos debates aqui. Muito obrigado. Prazer imenso sempre estar com você, Paulo, que é um dos jornalistas que eu mais admiro no país. Opa.